Metabolismo, verdades e mitos. Vamos descomplicar esse assunto. Você já deve ter ouvido alguém falar: meu metabolismo é lento, eu não consigo emagrecer, eu não consigo desenvolver. Ou até mesmo algumas dicas como: beba água gelada emagrece. E nesse vídeo vamos desvendar mitos e algumas verdades sobre o famoso metabolismo. Lembrando que as informações prestadas nesse vídeo sempre são embasadas na ciência. Eu procuro artigos científicos publicados em jornais de saúde de renome. E dentre as frases também tem as frases do tipo: esse tem metabolismo rápido, come o que quiser, sortudo. Mas será que tudo isso é verdade? Primeiramente, o que é o metabolismo? Metabolismo é o conjunto de processos que transformam o alimento em energia, e isso para manter o nosso corpo em movimento. E ele envolve dois lados: catabolismo, que é a quebra de moléculas para gerar energia, e o anabolismo, montagem de moléculas e armazenamento de energia. Vamos a alguns mitos para pimentar esse vídeo. Comer várias vezes é melhor, acelera o metabolismo? E olha que eu achava que sim, mas é um mito. Estudos controlados mostraram que comer mais vezes ao dia não altera o metabolismo, não o acelera, não gasta mais energia, muito menos uma maior queima de gordura. O fato mais importante é a quantidade de calorias que você ingere, não a quantidade de refeições. E a água gelada que eu disse lá no começo do vídeo, emagrece? Acelera o metabolismo? Mito. O efeito de beber a água gelada sobre o gasto calórico até existe, mas é insignificante. E ter mais massa muscular acelera o metabolismo? Verdade. Ter mais músculos aumenta a taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal é o que você gasta somente por sobreviver. Não sei se você sabe, mas só de você acordar, viver e dormir, você gasta em média de 1.500 até 2.500 calorias. Se a gente não tivesse esse gasto, todos seríamos hiper mega obesos. Então a gente gasta calorias só para viver, para os órgãos trabalharem, pelo andar, pelo pensar, etc. E se você tem mais músculos, esse gasto basal aumenta. Musculatura consome mais energia. E além disso, os estudos indicam que aumentar a massa muscular ajuda no controle glicêmico e a saúde metabólica no geral. Vai treinar! Metabolismo lento é igual a dificuldade para emagrecer? Depende. Os estudos mostram que sim, existe uma diferença entre a taxa metabólica basal de pessoa para pessoa, o que poderíamos falar em metabolismo lento ou metabolismo mais acelerado. E isso em pessoas com o mesmo peso e mesma altura. Tudo isso influenciados pela genética, o que puxou dos papais, massa muscular e outros fatores. Mas isso não determina sozinho a questão de emagrecer mais ou menos. Fora esses mitos ou verdades, vamos a algumas curiosidades científicas. Quem tem mais músculos gasta mais energia até dormindo. A frequência das refeições, comer mais vezes, não ajuda a emagrecer, mas ela trabalha na questão da saciedade. Se você estiver mais saciado, você não vai ter vontade de comer mais besteiras. Portanto, comer mais refeições pode sim ajudar no emagrecimento, mas não porque vai acelerar, e sim porque vai nos deixar saciados. Olha a estratégia. E o metabolismo tende a diminuir com a idade. Então, se você está acostumado e jovem, come tudo, não engorda, se cuida, porque a questão pode piorar. E o metabolismo vai ficar mais trabalhoso, mais devagar. É a idade e chega para todo mundo. Espero. E se você chegou até aqui, a ciência prova que não existe fórmula mágica. Tem que treinar, tem que cuidar da dieta, tem que dormir bem, e essa é a melhor forma de alcançar nossos objetivos no nosso corpinho. Seja para emagrecer, para ganho de massa, enfim. Temos que ter uma vida mais regrada. Você pode curtir, pode comer besteira, mas no geral, se cuida. Concluindo, o metabolismo não é vilão e nem herói.
muito menos uma desculpa. Nosso metabolismo reflete, na sua grande maioria, os nossos hábitos. Por isso, ter hábitos saudáveis é crucial. E aí, qual desses mitos você acreditava? Comenta aí para nós. Eu acreditava que comer mais vezes acelerava o metabolismo. E eu falo assim, por isso que é legal estudar. E se você quiser mudar os seus hábitos, temos o nosso e-book Corra 5 km sem andar. Por apenas R$ 24,99, mais barato que o hambúrguer, muito mais barato que uma pizza, você vai ter esse curso, não é apenas um e-book. Nesse curso você vai ter aulas para aprender que vão te ensinar a treinar até um funcional para você aliar ao seu treino de corrida e com certeza você vai sair do sedentarismo. Sedentarismo nunca!